o último culto do ano, mas está adorando, falando da palavra de Deus e exaltando o seu santo nome. Glória a Deus. E ele lê um texto que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao versículo 40. Quem quiser ir acompanhando a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao versículo 40. Passarei a ler a palavra do Senhor, que diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal de tua parte. Versículo 39. Mas ele lhes respondeu, dizendo: Uma geração má e adúltera busca um sinal, e não se lhe dará nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Versículo 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém. Aqui nesse contexto, quando os fariseus buscam um sinal, um milagre, uma maravilha vindo da parte de Jesus Cristo, em um contexto onde Jesus Cristo estava naquele momento fazendo maravilhas, transformando vidas, fazendo milagres, curas, enfim, Jesus Cristo estava mudando, estava alterando, estava fazendo transformações no local onde aquele homem passava. E aqui aqueles fariseus, que nós muito bem sabemos, que os fariseus eram um povo, autoridade religiosa judaica, que buscava, eram estudiosos da lei de Moisés, que eram estudiosos da lei hebraica, que possuíam uma rotina religiosa bastante elevada em relação aos outros judeus daquele tempo. Eram homens estudiosos da lei, que guardavam o sábado, faziam rituais religiosos, eram homens que realmente tentavam seguir a lei de Moisés, e tinham um comportamento, uma rotina religiosa elevada em relação aos outros judeus. E como muitos também sabemos, os fariseus eram conhecidos também como pessoas, como homens hipócritas, que apesar de ter o conhecimento da palavra de Deus, da lei de Moisés, dos mandamentos, apesar de aparentemente ter uma rotina religiosa elevada em relação a outros judeus da época, mas mesmo assim, por fora, manjavam uma falsa santidade, mas por dentro era como raça de víboras, tinha um coração podre, um coração cheio de pecado, e exteriormente esbanjavam uma falsa santidade. E esses mesmos fariseus, assim também como a multidão que normalmente seguia Jesus Cristo, que ia em busca de milagres, que ia em busca de transformação, que iria ver algum sinal vindo da parte do Mestre, esses fariseus vieram perguntar a Jesus, falando a respeito de que queria ver um sinal vindo da parte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo responde, em direção àquela geração, em direção àqueles fariseus, a seguinte frase: Uma geração má e adúltera busca um sinal, e não se lhe dará nenhum sinal senão o do profeta Jonas. Muito bem sabemos que o profeta Jonas esteve 3 dias dentro de um ventre de um grande peixe por conta de sua desobediência, mas depois foi liberto, depois foi salvo por Deus. E aqui Jesus Cristo também usa essa analogia a respeito da sua ressurreição, a respeito da sua morte e ressurreição. Assim também como Jonas ficou 3 dias dentro de um ventre de um peixe, Jesus Cristo se sacrificaria na cruz do Calvário e no 3º dia ressuscitaria para nos dar a vida eterna. E nós vemos aqui uma geração de pessoas que acompanhavam Jesus Cristo apenas por busca de milagres, apenas por busca de maravilhas, apenas por busca de bênçãos vindo da parte do Mestre. E nós olhamos para o cenário atual, nós também nos deparamos com uma geração bastante parecida com a geração daquela época. Uma geração enfraquecida, uma geração que busca por milagres, uma geração que busca por bênçãos, uma geração que busca por maravilhas. Mas aqui Jesus Cristo fala qual é o maior sinal. Uma geração que nós vemos hoje em dia em busca de um grande sinal, de uma grande maravilha, mas o grande sinal Jesus responde está aqui, que foi na cruz do Calvário.
onde Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e no terceiro dia ressuscita para a nossa justificação e reconciliação com o seu santo nome. Assim também, como o profeta Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, no ventre do grande peixe, na verdade, assim também o Filho do Homem era necessário que morresse e no terceiro dia ressuscitaria para a nossa justificação e salvação. E aqui nós vimos hoje em dia uma geração fraca, uma geração que é dependente de milagres, que é dependente de maravilhas, que é dependente de bênçãos para permanecer firme, para permanecer seguindo a Jesus Cristo. Uma geração que tenta buscar milagres, que tenta buscar maravilhas, mas uma geração que não busca verdadeiramente a obediência à palavra de Deus. Uma geração obcecada por maravilhas, uma geração obcecada por sinais, uma geração enfraquecida que tenta se alimentar de algo, que tenta se alimentar de coisas, que tenta se alimentar de maravilhas, que tenta se alimentar de milagres. Mas nós vemos aqui que se essa geração não tiver bênção, se essa geração fraca não tiver bênção, se essa geração fraca não tiver maravilhas acontecendo, se essa geração fraca não tiver algum sinal poderoso acontecendo, essa geração permanece. Se essa geração não tiver algum evento, alguma maravilha, algum mover realmente grandioso que o faça surpreender aos seus olhos, essa geração não permanece. Uma geração enfraquecida que depende de milagres, que depende de algo que lhe sustente. Mas o que sustenta o homem é a palavra de Deus. O que sustenta a igreja é a poderosa e viva e eficaz palavra de Deus no seu coração, que frutifica, que transforma o homem em uma nova criatura e faz verdadeiramente viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Não é por milagres, não é por transformações, não é por mover, não é por sinais aleatórios ou específicos que faz o homem permanecer, mas sim a genuína e verdadeira fé em Cristo Jesus, que faz o homem ter verdadeira comunhão e transformação pelo Espírito Santo de Deus. Uma geração que realmente precisa de um avivamento, uma geração que realmente necessita de uma palavra, do verdadeiro viver da palavra de Deus, e não em busca de milagres, em busca de bênçãos, porque se tirar, por exemplo, se tirar o evento, se tirar os congressos na vida da maioria dos jovens enfraquecidos, esse jovem não permanece. Se tirar o congresso, se tirar algum sinal, se tirar alguma bênção da vida daquele jovem que está enfraquecido, que verdadeiramente não quer buscar Deus, esse jovem não permanece. Mas que venhamos esta noite refletir acerca disso, a respeito de realmente buscar o nosso fé, o nosso objetivo, nossa fé central, que é na cruz do Calvário, no maior sinal, na maior bênção, no maior milagre feito, já presenciado, já existente na humanidade, que foi Jesus Cristo, como homem descer a terra, o Deus Todo-Poderoso que veio habitar entre nós humanos, padecer, e na cruz do Calvário morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e no terceiro dia ressuscitar pelo seu próprio poder para a nossa reconciliação e salvação. E desde já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.